paz do Senhor, amém? Jesus, cadê a igreja? A paz do Senhor, amém? E olha que eu não sou desses negócios, né? De fala com o teu irmão, vira para o lado. Mas a igreja abençoada, cheia como essa, foi um amém tão xoxo que eu pensei que Jesus tinha voltado. Glória a Deus. Querido, vou fazer igual o pregador agora. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela confiança que o pastor tem em nós de entregar o púlpito num dia de domingo para ministrar a palavra. É algo muito sério. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da minha família que está aqui comigo. Glória a Jesus. E do meu pretinho. Cadê meu pretinho? Mais pentecostal da igreja. Glória a Jesus. É o Caleb. Amém? Abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 4. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 4. Rapaz, a igreja chegou, hein? Glória a Deus. Pastor Paulo Avelar, Novo Testamento. Recebi um puxão de orelha uma vez do pastor Paulo Avelar, irmão. Ele falou assim: eu só te ouço pregar no Antigo Testamento. Aí ele me desafiou: prega no Novo. Eu falei: tem que trazer uma palavra no Novo Testamento. Glória a Deus. É um amigo que o Senhor tem nos dado. Deus te abençoe, tá, pastor? Glória a Deus. Quem achou, diga comigo: eu vou ir para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Glória a Deus. É fácil de achar, né? Glória a Deus. Foi? Já saí, eu já não sou bonito, saio tão feio nas fotos, tem que parar igual os irmãos ali, ó. Glória a Deus. Brincadeira, espontâneo fica mais bonito. Glória a Deus. Diz assim, epígrafe: a visão do trono da majestade divina, e os 24 anciões e os 4 animais. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado sobre o trono era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, a quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem estava aqui na terça-feira ouviu uma breve introdução daquilo que Deus ele tem colocado no meu coração para essa noite. Quando o pastor ele nos convidou para estar pregando hoje, eu glorifiquei a Deus porque já ardia uma palavra no meu coração. Cada um tem os seus segredos com Deus, cada um Deus trabalha de uma forma. Por exemplo, eu não consigo nem fazer esboço. Eu já posso fechar aqui a Bíblia e se Deus não falar por misericórdia, não tem recurso aqui para mim poder buscar. Mas isso é mistério de cada um. Tem gente que anota e não consegue ler, tem gente que lê e prega muito, mas comigo é assim, eu tento anotar, não consigo, mas parece que sempre quando Deus está preparando uma oportunidade para mim falar da palavra de Deus, já tem alguma coisa amadurecendo na minha alma. Às vezes trabalhando vem uma palavra e essa palavra fica reverberando, eu fico me alimentando e a mensagem vai se montando, e às vezes no último dia, nos minutos finais, Deus completa a pregação. Eu me lembro que uma vez o pastor Carlos Henrique me entregou um papel, e no papel estava a data da pregação, era um mês de festividade, e ele disse: ó, você vai ser o último e tem que pregar no tema. Aí você imagine, irmão,
Veio tanta gente boa, gente de fora, os da casa pregou, quebrou tudo, e no dia 27 do mês era eu, no último culto. Aí eu falei, Senhor, ainda não consegui a mensagem, mas durante o culto Deus foi completando, e no final eu consegui beber da água daquele poço que estávamos cavando. Queridos, e a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está embasada na biografia do apóstolo João. O apóstolo ao qual nós conhecemos como o apóstolo do amor, aquele ancião que ensinava a igreja a amar. A mensagem que estava nos lábios dele, pastor, era amai-vos uns aos outros. E nós precisamos ter essa essência. A igreja prega, ensina, fala de muita coisa, mas esquecemos de pregar o amor. Ou às vezes falamos de amor e não conseguimos viver o amor. Tem pessoas que entram por essas portas, nós abraçamos com o corpo, mas não conseguimos amar aquela alma. E a essência de hoje, dessa mensagem é: amai-vos uns aos outros. Será que você pode olhar para o lado, olhar para trás e encontrar uma pessoa que Deus colocou o amor dele para você amar? Não é o amor físico, não é um amor atrativo de homem para com a mulher, mas é uma pessoa que Deus colocou para você caminhar ao lado e juntos nós subirmos ao céu. É por isso, pastor, que na igreja não tem picuinha. É por isso que na igreja não tem gente que não fala com o outro. Sabe por quê? Nós somos uma igreja que amamos. Glória a Deus. Esse homem vai me ensinar muita coisa, pastor. Ele vai me ensinar a perseverança. Ele vai me ensinar o que é o sentido de resiliência, de não desistir, mesmo quando tudo faz parecer que estará acabado. João vai ter uma esperança para ter um recomeço na sua vida e no seu ministério. Talvez para mim e para você, a história está desenrolando do mesmo jeito. Em algum momento, em algum ponto, Satanás colocou um ponto, mas Deus puxou uma vírgula, porque a nossa história não pode acabar como o inimigo quer. Talvez você achou que o teu ministério estava acabado por uma queda, por um deslize, por um esfriamento, mas Deus está dizendo: a tua história não acabou. Eu ainda tenho propósitos com a tua vida. Eu gosto de João porque João ele vai ir do início ao fim. E é difícil pessoas que são assim, que vai do começo até o final do mesmo jeito. Se você parar para pensar agora, você vai encontrar pessoas na tua memória que antes estava aqui, pregando, adorando a Deus juntamente com você, louvando. Me ajuda, mídia, por favor, não abaixa o som, senão eu fico sem voz. Dá 3 minutos, a voz acaba. E se nós pararmos aqui para lembrar, não vai caber nas mãos, não vai, talvez vai faltar até memória de tantas pessoas que começaram, mas não conseguiram terminar. Pessoas, pastor, que no início estavam fervorosas, estavam dispostas, disse: pastor, conta comigo. Para o líder do departamento, fala que o que você falar, eu assino embaixo, conta comigo para fazer. Mas aí se passaram os tempos, foi desanimando, foi enfraquecendo e parou e não está aqui. Mas eu estou hoje aqui para pregar para uma igreja que teve tudo para parar, mas não desistiu. Talvez você tinha motivos para ficar em casa, sentado, assistindo televisão, deitado, chorando, porque a tua vida parece que não, oh meu Deus do céu, parece que não tem nada no lugar, mas você entendeu que você começou e precisa terminar. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos agradar. Agradar a quem, pastor? Aleluia, ao presidente, ao líder do departamento? Não, agradar aquele que me reagimentou. Não foi o homem quem te escolheu, mas foi Deus quem te separou, apontou e disse: tu és meu e eu tenho uma obra na tua vida. E às vezes até nós duvidamos disso. Quantas das vezes eu e você paramos e dizemos assim: meu Deus, será que não tinha gente melhor? Tinha. Genilson, tinha gente que canta melhor do que você. Olha, eu sou teu fã, mas Deus te escolheu.
Tem gente que prega muito melhor do que eu. Mas Deus me escolheu hoje para estar aqui e trazer uma palavra para você. Talvez tenha um momento na tua história que você olha e diz: por que Deus me chamou? Eu não tenho condições, mas aquele que te escolheu aperfeiçoou a boa obra, e nós estamos sendo lapidados até o dia que estaremos na estatura de varão perfeito. Não tem ninguém perfeito na igreja, não tem ninguém perfeito no ministério, mas estamos sendo aperfeiçoados. Esses dias eu estava conversando com um cliente lá, e filho de pastor, e ele disse que nunca foi da igreja. Ele ia para a igreja, mas nunca foi da igreja. Ele disse os porquês dele, e eu ouvi, porque nós precisamos entender. E eu ouvi o que ele dizia, pastor Jorge, que ele dizia sobre hipocrisia, sobre falsidade, sobre pecado. E eu não sou hipócrita. Eu disse para ele: rapaz, é verdade, tem muitas dessas coisas aí na igreja, mas tem um detalhe que você não percebeu. Todo mundo que está lá são seres humanos que estão buscando libertação. O pastor não é perfeito, mas Deus escolheu ele para dar palavra de aperfeiçoamento para a nossa vida. Quem está do teu lado não é perfeito, vai falhar com você, talvez vai te aborrecer, mas nós estamos aqui para serem libertos. Ele parou e ficou olhando. Eu nunca pensei por essa ótica, então eu falei: começa a caminhar, vai para a igreja, eu vou fazer um convite lá na nossa igreja. Não é perfeita, oh glória a Deus, mas é uma igreja que prega a palavra, e nós buscamos ir ao céu. Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. E muitas das vezes parece que em nós falta maturidade, mas às vezes a idade não quer dizer nada sobre isso. Não é, evangelista Leonardo? Tem muita gente nova que tem responsabilidade e maturidade. Tem muita gente antiga, eu não vou dizer velha, glória a Jesus, muita gente antiga, pastor, que não tem maturidade, que não tem responsabilidade. E Deus vai escolher um jovem, um adolescente, para iniciar um grande ministério. Talvez você aí, jovem, está dizendo: talvez quando eu chegar da idade do pastor Marcelo, eu vou começar. Meu Deus, foi muito longe, vai demorar. Não, vamos lá. Quando eu chegar na idade do pastor Diego, eu vou começar, vou entrar no seminário, glória a Jesus. Ele está rindo, eu fiz 30 e poucos meses. Eu conto, não dá para contar com meses não? Não são 12 o ano? Glória a Jesus, faz aí 10 anos atrás aí, quantos meses são? Glória a Jesus, aí 120? Fui ruim de matemática ou fui bom? Acertei? Glória a Deus, faz alguns meses. Mas Deus escolhe um jovem que estava sendo ensinado e doutrinado. Porque tudo é a base, pastor. Tudo é como nós começamos. E os judeus, a partir dos 5 anos de idade, eles vão para o templo para aprender. Hoje nós colocamos os nossos filhos na escola. Tem pessoas que pagam caríssimo para que o filho aprenda, alguma coisa sobre a matéria, para poder ser alguém na vida. Mas os judeus levavam para o templo e eles aprendiam na palavra. E com 5 anos de idade, as primeiras coisas que eles liam e aprendiam era sobre Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aprendia sobre as alianças, a esperança da redenção, que o Messias viria para poder libertar o seu povo. E quando chegava aos 10 anos de idade, eles começavam a aprender a mitzvah, que era a tradição oral, era a tradição talmúdica. Eles aprendiam o que estava escrito e os rabinos ensinavam o que eles ouviram, e era passado de geração em geração. Então ele estava crescendo e se robustecia aonde? Na palavra. O problema é que nós estamos às vezes há 10 anos na igreja e estamos querendo crescer em tudo menos na palavra. Estamos aprendendo tanta coisa, mas o que falta é a Bíblia. E aquele menino estava crescendo e a sua base era a palavra. Com 13 anos ele passou a ser de maior na palavra, passou pelo bar mitzvah, aprendeu, fez a sua primeira oratória, pegou o rolo no templo, leu, lecionou, aleluia, mas
Mas quando chega aos 15 anos, ele tem uma decisão: encontrar um rabino para poder continuar ensinando e ele se tornar discípulo. Mas o interessante é que os mais proeminentes eram escolhidos primeiro. Aqueles que mais se destacavam, os rabinos traziam para si, e os que não eram escolhidos, se a família tivesse dinheiro, colocava nas melhores escolas. As duas mais proeminentes eram de Gamaliel e Hiliel. Mas eu aprendo uma coisa: tem um que estudou na melhor, com Gamaliel aos pés dele, mas quando saiu de lá, perseguia e matava. Mas aí tem um que não vai para uma escola, aleluia, que era renomada, não tinha dinheiro para estudar, mas ele vai chegar pertinho de alguém que estava escrito, um agitador, um macana no deserto, alguém que ia preparar e endireitar o caminho do Senhor. Era no deserto que ele estava sendo forjado. Talvez não é do jeito que você quer, você não tem o recurso que queria, mas é nesse deserto que você está aprendendo, e é aí que você vai crescer. É no deserto que você vai aprender e crescer. E o que ele aprendia? Olha, eu sou até a voz, eu sou até o cara. Jesus disse, o culto ele está assim, ó, numa linha. Quem está ligado percebe. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Ainda que a voz de Deus estava calada, e ela voltou a ecoar através da minha vida, porque assim era o profeta João Batista. Depois de 400 anos de silêncio, aonde Deus não falava com ninguém, não tinha profeta, os sacerdotes desviados, foi alguém que se vestia, aleluia, com peles de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, não tinha aparência, aleluia, ninguém ia escolher, mas Deus apontou e disse: é através de você que eu vou voltar a falar, vou colocar o meu espírito, e você não vai precisar ir atrás, mas aonde você estiver, a multidão vai te alcançar. Ei, tem muita gente aí querendo fazer muita coisa, pastor, para atrair pessoas. É importante, Esses dias eu estava falando com o ministro que estamos no século 21, não tem, irmãos, para onde correr. A igreja ela tem que se modernizar, é telão, é coisas bonitas, isso daí faz parte. Mas o atrativo ainda continua sendo a voz de Deus. João não tinha luxo, ele não tinha nada para oferecer, mas a única coisa que ele tinha era a palavra de Deus que estava com ele. Deus está dizendo: se a minha palavra estiver em você, aleluia, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra de Deus é o segredo da nossa vitória. Tem muita gente querendo estratégias para vencer, mas a vitória que vence o mundo é a fé. E a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aquele jovem, ele aprendia com o seu discipulador que, ainda que a voz estava com ele, mas ele era menor do que alguém que iria parecer. Às vezes nós nos achamos muita coisa, grande demais, aleluia, só porque Deus às vezes dá uma palavra, pastor, às vezes tem uma revelação, às vezes Deus dá uma unção, a gente canta, a igreja vira de cabeça para baixo, a gente já se acha o grandão. Mas quando nós olhamos e reconhecemos que nós temos um tesouro no vaso que é de barro, entendemos que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Ainda que tenha essência na tua vida, ainda que tenha dom, ainda que tenha virtude, ela vem do alto. Nós somos apenas barro e é Ele que tem que ser glorificado. Às vezes nós olhamos para alguém e admiramos, isso é bom, ter referência, mas temos que entender que é apenas o canal, porque o que verdadeiramente faz a diferença, a essência, é o que está por dentro. E um dia esse jovem estava
no comum da vida. João batizando e de repente entra uma figura augusta, diferente. Talvez não fisicamente, porque a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura alguma. Nós hoje vemos, um quadro pintado de um Jesus europeu, muito bonito, cabelo claro, olhos verdes, glória a Jesus. É a referência que temos, mas biblicamente me parece que era muito diferente disso daqui que nós conhecemos. Mas o que chamava a atenção não era a aparência, mas era a essência que ele carregava. Quando ele chega, aleluia, tinha uma profecia que a pomba desceria e permaneceria, porque descer era comum, pastor, porque o Antigo Testamento sempre foi assim. O Espírito descia, tomava a pessoa e depois se retirava, mas aquele em que o Espírito descesse e permanecesse seria aquele que iria tirar o pecado do mundo. Deus estava dizendo, é esse que vai trazer um novo tempo. Quando João está batizando e vê alguém diferente, a pomba descendo e permanecendo, há uma voz no céu que brada, dizendo, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo. Aí eu fico imaginando, talvez o discipulador dizendo, é ele. Aquele da pregação, é ele, mas não parece, é ele. Aí aquele jovem dizendo, se é ele que eu vou seguir. Foi bom aprender com o Senhor até hoje, mas permissão, eu vou seguir alguém que é maior. E a partir daquele momento, aleluia, João e seu irmão, ele vai caminhar com Jesus e aprender, aleluia. Tinha-se um tempo de aprendizagem de 3 anos a 6, ou alguns iam anos a mais, mas aí eu entendo que com Jesus o aprendizado é dinâmico, e eles com 3 anos e meio aprendeu o que eles poderiam estar na faculdade por 15 e não iriam aprender. Eu estou dizendo para uma igreja que a presença de Jesus vale, oh meu Deus do céu, vale muito mais do que muitas coisas por aí. Valorize a presença, valorize a comunhão. E esse João aqui, ele vai aprender um segredo e vai viver o que outros não viveram. Porque estar perto é uma coisa, mas ter intimidade é outra. Você se assentar à mesa, você se assenta com um monte de gente, mas você sentar e reclinar a cabeça não é para qualquer um. Glória a Jesus. E João, ele tinha dessa intimidade, pastor. Enquanto muitos estavam só perto, João queria ter contato. Ei, nós estamos aqui nessa noite, mas Jesus está dizendo para mim e para você, não importa só estar perto, eu quero um contato mais íntimo com você. Tem gente que entra na igreja, mas não consegue sentir nem o toque da presença. Vê alguém sendo batizado, sendo tocado, falando em línguas, chorando, mas sai da mesma maneira. Por quê? Porque já está satisfeito só de estar no ambiente e sentado na mesa. Mas sabe o que é interessante? Que o relógio não para. Falta 5 minutos para acabar. Glória a Jesus. Mas tem mais 5, de acréscimo. Glória a Jesus. E o interessante é que Pedro um dia pergunta sobre o que iria acontecer. Jesus fala para ele que ele iria trair. E me parece que às vezes nós estamos preocupados não só com o nosso ministério, mas com o ministério do irmão. A gente fala, e o fulano? Pedro fez isso. Mas e esse? Aí fala, esse aí eu digo que não vai morrer. Rapaz, João não morre? É imortal? É o super-homem? Não. Jesus estava dizendo, todos vocês vão ser martirizados, mas João eu vou preservar em vida, porque ele reclina a cabeça no meu ombro. Você está entendendo que Jesus está querendo que você recline a cabeça no ombro dele, para ele dizer, você não morre, a morte não te
toca, porque aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar, porque crente não morre, ele dorme no Senhor. E João estava sendo preparado para viver uma trajetória e um ministério. João, ele esteve do início ao fim, desde quando Jesus começou até o dia da crucificação, e mesmo sendo jovem, Jesus olha para ele e diz: João, cuida da minha mãe, aquilo que eu tenho de precioso, eu confio nas tuas mãos. Será que nessa noite, se Jesus olhar para a gente, para a nossa trajetória, para o nosso ministério, Ele tem coragem de confiar coisas a mim e a você? Será que Jesus olha para nós, Ele vai conseguir dizer assim: ó, vou confiar almas na tua mão, vou confiar um departamento nas tuas mãos, vou lhe confiar um cargo, eu vou lhe confiar alguma coisa? Ei, Jesus está querendo pessoas que inspirem confiança para entregar coisa nas mãos. Tem gente, pastor, oh meu Deus do céu, reclamando que não é visto, mas será que o céu olha para você e vê responsabilidade para você? Entrego nas tuas mãos para você cuidar. Porque deixar na mão para largar tem um monte, deixar na mão para fazer meia boca tem um monte, mas Jesus olha e diz: pega e cuida. Aí João vai cumprir, e ele vai ser um dos líderes da igreja. Mas o interessante que é ser líder, ser chamado, não é mar de rosas. Me parece que a tribulação aumenta, a perseguição fica mais acirrada, e João, ele vai ser perseguido. Por quê? Pelo testemunho da palavra. E o interessante é que naquela época eles pensavam que Jesus viria para poder libertar Israel do jugo romano. Mas Jesus, ele não veio com espada, ele veio com cruz para libertar a alma, ele veio com a cruz para libertar o espírito do homem. Mas eles não entendiam isso. E aqueles dominadores, imperadores romanos, eles eram tão tiranos que quando morriam, eles tinham que ser adorados, endeusados, se tornavam deuses para poder ser adorado. Mas teve um que é um período muito sangrento, Domiciano, que antes de morrer ele disse: eu não quero esperar morrer, eu quero ser adorado em vida. Mas tinha um que tinha uma palavra e dizia: só tem um que tem que ser adorado, é Jesus Cristo, o que foi morto e reviveu, aleluia, levantou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Aí sabe o que fizeram? A gente tem que acabar com essa pedra do nosso sapato. Pegaram João, jogaram João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas quem tem azeite por dentro não morre com azeite de fora. Aleluia, pode te jogar aonde for, mas se tiver azeite, tu não se afoga, porque, meu Deus do céu, porque você já está impregnado da essência. E João sai ileso. Aí o que faz? Meu Deus do céu, não tem como matar esse homem, a gente vai jogar ele num lugar esquecido, porque ele é homem de multidão, então a gente joga ele aonde não tem ninguém. Talvez desafiam a tua chamada e o teu ministério, mas aonde te jogarem, Deus vai fazer frutificar. Deus vai fazer crescer, porque aonde te jogarem, Deus estará contigo, porque a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o nosso socorro bem presente. No dia do churrasco é também socorro bem presente, no dia da vitória é também, mas no dia da angústia Ele continua sendo o teu refúgio. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Jogaram para matar, para morrer, para acabar com o ministério, mas é lá que ele vai ter as maiores revelações de Deus.
Porque dentro de uma ilha de esquecimento, dentro de uma ilha como se fosse uma penitenciária, a Bíblia diz que no dia do Senhor, João se achava em espírito. João estava orando, João estava no azeite, jejuando, buscando. Aí não tem como, Jesus aparece para ele e chama ele. Aí ele cai prostrado e Jesus diz: fica tranquilo, João, porque sou eu. João, continuo sendo aquele que tu inclina a cabeça. Agora João não inclina a cabeça, João agora se prostra para adorar, porque a gente entende que quem tem intimidade, o maior lugar que nós podemos estar é aos pés do Senhor. Tem muita gente lutando por cadeira, lutando por posições, mas Deus está dizendo: eu quero te exaltar, aleluia, nos meus pés. É nos pés do Senhor que nós recebemos as maiores revelações. Parto para o fim. Estou encerrando, falta 3 minutos no acréscimo. É assim que o Flamengo gosta e ganha, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Aí, ó, forte, é forte, não é isso, meu presbítero Edir? Aleluia. Glória a Deus. Até arrepiei, irmão. Não tinha nem arrepiado. Falei no Flamengo, arrepiei. Glória a Deus. Irmãos, João recebe as revelações. Ele disse assim: olha, escreve as coisas que são, as coisas que viste e as coisas que depois dessas hão de acontecer. E João então começa a registrar. E me parece que ele vai dar a João a carta às igrejas, aonde depois ele iria passar e iria ensinar. Porque Pátimos não matou João. Mas chegamos no capítulo 4, onde nós lemos. E aqui eu começo a pregar e tendo que terminar. Porque João vai se tornar para nós não só um exemplo de caminhada, mas João vai se tornar para nós o exemplo da igreja. Porque tem muita gente aí, irmãos, que existe muita briga teológica. Existem muitas vertentes. Tem gente que briga porque quer ficar aí na grande tribulação. Eu respeito. Vai ficar sozinho. Eu vou subir. Glória a Jesus. Então João, ele vai se tornar um tipo da igreja. Porque ele escreve as coisas que ele viu, as coisas que são. Mas no momento em que as coisas depois dessa vai começar a acontecer, a voz brada de novo, a porta se abre e o Senhor diz assim: João, vem, porque quando isso acontecer, tu não vai estar embaixo, mas você vai estar em cima, porque a tua trajetória te qualificou para que as portas do céu se abram, porque quando Satanás se levantar, o anticristo estiver na terra, você estará do meu lado, você estará na sala do trono. Ei, vale a pena ser fiel. Vale a pena negar a sua carne, sabe por quê? Porque enquanto muitos estão curtindo a vida, jogando ela fora, eu e você estamos aqui sendo gastados pela presença dele. Quantos aqui estão sendo gastados? Deixa Deus te gastar, porque quanto mais ele gastar, maior vai ser a recompensa. Aí João sobe. Eu termino aqui, pastor, pode ir. Cadê o ministério de louvor? Pode subir. Eles não querem não, pastor. Glória a Jesus. João sobe. Pastor José Garcia, João sobe e ele vai ter visões. E ele vai ver coisas que ele não sabia nem expressar direito. Ele diz: olha, tinha um mar como se fosse de vidro. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem lá. E eu te convido nessa noite a uma coisa. Vamos descobrir como é esse mar de vidro.
Vamos ficar na expectativa para saber o que era aquilo que João estava fazendo? Vamos ficar na expectativa para ouvir a voz, aleluia, dele dizendo: vinde bendito do meu Pai e recebei por herança tudo aquilo que eu tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Ei, não vale a pena trocar isso por nada. Guarde a tua coroa, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Deus vos abençoe em nome de Jesus.